Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na pós-graduação em Docência na Educação Básica, a pós-EDUBAS. E juntinhos estamos na jornada de processos avaliativos. Eu sou a professora Anabela Barbosa. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, amarrados em rabo de cavalo, olhos pretos, a 1,64 m, 41 anos, estou trajando um macacão em tom verde claro e ao fundo está a plotagem dos estúdios com os dizeres EAD mudando realidades em tons verde, branco e cinza. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Bom, começando esse episódio, processos avaliativos, nós vamos com ele, lindo, fofo, maravilhoso, ai, cuti-cuti, Felipe Renaud. Esse livro é histórico, gente, esse livro é de 2002. Olha, tem até a data, isso é uma preciosidade, mas continua tão atual, nem parece que passaram 20 anos. Bom, lá na página 89, o Renaud vai falar assim: a ideia de avaliação formativa sistematiza esse funcionamento, levando o professor a observar mais metodicamente os alunos, a compreender melhor seus funcionamentos, de modo a ajustar de maneira mais sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas e as situações didáticas que propõe. Tudo isso na expectativa de otimizar as aprendizagens. Esse livro é tudo de bom, gente. Queria que tudo isso estivesse dentro da minha cabeça. Então, nesse episódio, processos avaliativos, o que são esses processos? Quais são os tipos de avaliação? Você quer saber? Então, vem comigo. Felipe Renaud é um dos grandes nomes da avaliação. Na Universidade de Genebra, já fez vários estudos. E você pode consultar essa obra, não está disponível na biblioteca virtual, mas está disponível na biblioteca virtual 10 novas competências para ensinar, que também trata sobre avaliação. E a nossa trilha? O que nós vamos ver na nossa trilha? Bom, nossa trilha, processos avaliativos é a mesma coisa que a avaliação? E a avaliação para quê? Para que a gente faz avaliação? Afinal de contas, por que avaliamos? Por que avaliamos? Essa é uma questão até mesmo filosófica. Vocês já viram por aqui nas nossas trajetórias anteriores que a avaliação percorreu aí um caminho de julgamento, de medição, de medida, de contagem, até de punição. Em muitos períodos, a avaliação foi um instrumento de punição. Vou aplicar uma prova só porque vocês não se comportaram. Vou aplicar uma prova daquelas de lascar, porque vocês não prestaram atenção na aula. Então, ela já foi esse objeto, esse fetiche. O Felipe Renaud vai até falar, o Zabala também vai falar que ela tem até essa áurea de fetiche no sentido de ser um instrumento ou de elevação, de congratulação, como também instrumento de punição. E aí a gente vai transitar justamente nesse caminho, da excelência à regulação da aprendizagem. Bom, a excelência, ela vai trabalhar especificamente sobre essa ideia de que a gente atinge apenas um número, a gente atinge apenas um conceito, e esse conceito, na maioria das vezes, ele não compreende todo o significado do progresso ou da evolução da aprendizagem do sujeito que aprende, do sujeito que está no processo de formação. E é por isso que a gente trabalha, ou pretende trabalhar, ou há mais de 20 anos a gente quer trabalhar
com a regulação da aprendizagem. Mas a mudança pedagógica, a mudança de concepção é uma mudança lenta e ela não vai acontecer necessariamente com 20 anos, porque as nossas ideias e as nossas investigações, elas demoram um período sair da academia até entrar na escola, a não ser que a gente também mude isso, como diz Pedro Demo, a gente ensina e aprenda por meio da pesquisa. Será que a pesquisa é um processo avaliativo? E aí, você acha que ela é um processo avaliativo? Bom, vou deixar a pergunta aí se a pesquisa é um processo avaliativo e por que nós avaliamos para que você responda ao longo da nossa dinâmica aqui. Na nossa trilha, a gente tem, então, a avaliação para quê? Vai depender muito da intenção que você vai usar a avaliação. A gente tem a avaliação somativa. Qual que é a intenção da avaliação somativa? A intenção da avaliação somativa é, literalmente, somar parcelas da aprendizagem. Nesse caso, a gente organiza a aprendizagem em etapas bem definidas e essas etapas, elas são somadas. Então, cada etapa tem um valor, uma nota, um conceito, 1,5, 2,5 e com várias etapas você tem uma somatória, ou seja, um resultado final. Dentro do regulamento de organização acadêmica dos cursos de graduação aqui do Instituto, há lá no ROA, uma das questões é que a avaliação deve ter pelo menos 2 instrumentos, ou seja, deve acontecer pelo menos em 2 etapas. A somativa é um processo avaliativo bastante comum nas nossas redes públicas e privadas de educação. Eu tenho um outro conceito, a avaliação diagnóstica. Bom, a avaliação diagnóstica eu faço só no começo? E aí? Não, né? A avaliação diagnóstica ela é sempre feita no início, mas pode ser no início de uma unidade, no início de uma nova temática, no início de um processo, no início e também no término de uma etapa, no término de um processo. Por que eu chamo de diagnóstica? Para diagnosticar a situação de aprendizagem do sujeito que está em formação e o processo de estratégias pedagógicas que eu, professor, estou utilizando. Quer dizer, esse processo, essa estratégia, ele está surtindo efeito? Ela atendeu a todas as necessidades dos alunos? Eu consegui fazer evoluir dispositivos de aprendizagem? Eu tenho que trocar a dinâmica. Então, ela não é necessariamente só ali no começo do ano, só no começo do bimestre. Ela é diagnóstica nesse sentido. E como diagnóstico não é só no começo, ela pode ser feita no começo, no meio e no fim. Um outro processo avaliativo que eu tenho é a avaliação 360. A avaliação 360 é muito comum ela é uma incorporação, digamos assim, da administração. Os sistemas organizacionais, eles têm crescido muito com essa perspectiva empresarial de avaliar projetos de modo 360. O que é avaliar de modo 360? Quando eu faço um projeto, numa empresa, por exemplo, quem vai avaliar aquele produto, por exemplo, estou trabalhando com a construção de um produto, um novo tipo de mouse. E aí, quem vai avaliar esse produto? Vai avaliar o criador, vai avaliar aquele que está pagando pelo projeto e financiando o projeto, vai avaliar o consumidor, eles vão colocar um momento de teste para o consumidor dizer se aquele mouse está ou não atendendo às expectativas, e vai avaliar também aquele que pediu para conceber o novo produto. Então, avalia todos os envolvidos no processo. É uma estratégia, é um processo avaliativo bastante complexo, porque ele exige a participação de todos. Para que ela dê certo, todos têm que participar. Algumas experiências de avaliação 360 têm sido mais utilizadas na avaliação sistêmica e não tanto nas avaliações didáticas, nas avaliações de aprendizagem. Então,
o Sistema de Avaliação Nacional de Cursos, as próprias comissões próprias de avaliação em algumas instituições, como institutos federais e universidades, elas utilizam essa lógica da 360, ou seja, eu ouço o aluno, eu ouço o servidor, eu ouço o professor, se houver pais ou responsáveis, eles também participam, dando a perspectiva sobre como funciona e qual o andamento daquela instituição. Mais complexa, como eu falei, de fazer na educação, especialmente na educação básica, mas não deixa de ser uma tentativa e uma possibilidade. A gente tem também uma outra avaliação, que é a avaliação renovável. Nós já comentamos um pouquinho sobre ela aqui. A avaliação renovável, ela vai tratar da ideia de que dispositivos de aprendizagem e processos avaliativos vão se constituir em uma constância, em um contínuo. Esses dispositivos de aprendizagem, ou essas estratégias de ensino, elas têm o condão de serem continuadas, de serem, elas não se encerram em si mesma. Por exemplo, quando a gente faz uma prova, num exame, a gente vai lá, preenche, escreve se é descritivo ou marca X, se for de múltipla escolha, e entrega para o professor, ou entrega para uma banca de concurso, e alguém corrige e pronto, acabou. Tá ali o papel e encerrou. Não tem mais o que fazer com aquilo. Sobre a perspectiva de atividades renováveis, e aí os teóricos da avaliação renovável, eles não vão falar de avaliação renovável, eles vão falar de atividades renováveis. Vocês percebam a diferença, né? Atividade renovável. Então, uma horta, um jardim, um projeto, uma pesquisa é uma atividade renovável. Então, se eu coloco meus alunos, por exemplo, para pesquisar um projeto sobre a Lua, as fases da Lua, a influência da Lua nas marés, o que a gente pode continuar sobre isso? Além deles fazerem uma pesquisa sobre a Lua, conhecer o espaço, você pode falar sobre as profissões do espaço, pode ter entrevistas ou procurar, né, o que é necessário para ser um astronauta, um cosmonauta, quais foram as evoluções advindas da época que nós conseguimos ir até a Lua, a influência nas marés, pesquisar com os pescadores, se tem influência, se não tem, se na lua cheia pega mais, se na lua cheia pega menos, o que acontece nessa dinâmica. E depois disso, eu posso fazer folhetos, eu posso fazer cartazes, eu posso orientar. Quem não ouviu, né? Você não pode cortar cabelo na lua minguante, porque se cortar cabelo na lua minguante, seu cabelo acaba, ele mingua. Eu já ouvi isso várias vezes, corta na crescente. Então, dá para ter uma continuidade. E o resultado dessa pesquisa pode gerar produtos que vão ser utilizados, que podem ser renovados. Assim como um jardim, assim como uma horta, que são alguns exemplos aqui. E você? Você conhece alguma experiência de atividade renovável? Você já realizou uma atividade renovável na sua escola, na sua sala? Depois você compartilha isso com a gente, né? Uma das nossas propostas aí. E a gente tem, por último, mas não menos importante, dentro de várias classificações, a avaliação formativa, que é essa que o Felipe Renaud fala, né? A avaliação formativa, ela vai conduzir à regulação da aprendizagem. Pelo meio do quê? Pelo meio da intervenção pedagógica. Porque a avaliação formativa, ela acompanha o processo. A preocupação dela está no processo, em realizar o processo. Se o meu sujeito, ele consegue realizar o processo e evoluir, né? Se a minha intervenção pedagógica atua na zona de desenvolvimento proximal dele e se a partir dessa zona ele consegue evoluir para uma próxima competência ou desenvolver uma nova habilidade. Então, quando eu falo de avaliação formativa, significa que eu organizo ou eu concebo, enquanto professor, enquanto educador, dispositivos de aprendizagem, processos avaliativos, ou seja, estratégias de ensino que elas são continuadas. E aí eu tenho muito a ver com a ideia de renovável. Mas a formativa, ela vai tratar
dialética freiriana. Ação, reflexão, ação. Então, eu faço uma avaliação nas duas lógicas, a da aprendizagem e a do ensino. O que o aluno está aprendendo e como eu posso intervir para que ele possa continuar aprendendo, ou se ele não aprendeu, o que eu posso fazer. E o que eu posso fazer da perspectiva do professor. Essas estratégias estão adequadas? Esses processos estão acompanhando os alunos? O que eu preciso alterar? O que eu preciso regular? Então, regular é justamente isso, é você acompanhar o processo e fazer a intervenção à medida que seja necessária. E novidade, surpresa, é sempre necessário. Então, a gente sempre regula. Na verdade, a gente tem que mudar um pouco só a concepção, o olhar que a gente tem sobre o processo de avaliação. Bom, então, na nossa trilha, a avaliação para quê? A gente tem algumas dessas proposições, evidentemente que existem outras tipologias, há muitas classificações, inclusive estará disponível aí no ambiente virtual o site do Jovens Gênios, que eles vão fazer várias classificações sobre os tipos de avaliação. A gente tem outras classificações, mas a gente trouxe essas em destaque para o nosso episódio de hoje, para nosso diálogo. Então, se você ficou curioso, acesse o ambiente virtual, faça as leituras sugeridas da biblioteca e participe. Lembre-se, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.